Então, primeiro vou falar um pouco sobre como fazer os gráficos. E depois vou falar um pouco do programa que vocês vão precisar usar para fazer o relatório. Então, um problema comum que acontece é não usar a escala logarítmica para fazer o gráfico. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, aqui é um gráfico que está correto, né? E aqui é um gráfico que tem problema de não usar a escala logarítmica, daí fica esses dados aqui de baixo ficam, como é que eu vou dizer, suprimidos frente ao outro gráfico. Nesse caso aqui, a gente vê que se a gente botar a escala logarítmica nos dois eixos, a gente consegue ver com mais resolução a diferença entre hidrogênio, deutério e alfa no alcance em aço, por exemplo. Então, o que é muito importante? Unidade, usar a escala logaritmo é sempre que tiver diferenças muito grandes entre os materiais que estão se analisando, e notação científica, né? Que é utilizar essa base 10 aqui que a gente está vendo. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, as unidades estão ok, está em electronvolts, está em dx por eV por angstrom, que é o poder de ferramenta de íons de hidrogênio. Mas, como não foi usada a escala logarítmica, vocês podem ver que o nitrogênio aqui ficou amassado, digamos assim, frente aos outros materiais, mas não quer dizer que seja zero, né? É só porque a escala não está adequada. E outra coisa é que a gente usa pontos, né? Então a linha é apenas para guiar os olhos. Ela não é a linha que define como é que funciona o freamento. Então, isso aqui é um exemplo de um gráfico bem feito, onde a gente vê aqui, por exemplo, o alcance de íons em nitrogênio, em silício, água e aço, né? Então, está aqui a energia em electronvolts, escala em logarítmica, em notação científica, nos dois eixos. Então, a gente pode comparar muito melhor como é que funciona o alcance nos diferentes materiais. E, obviamente, unidade, né? Aqui está o alcance em angstrom e a energia em electronvolt.
Aqui é um outro exemplo onde as unidades estão ok, está em keV, aqui está em DDX por angstrom, mas esse fundo preto aqui complica de se entender o que está acontecendo. A escala também está complicada. E essas linhas guias são simplesmente para, como eu falei, guiar os olhos, né? Não são para... não representam o que o programa, como eu vou mostrar mais à frente, reproduz. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui está o alcance de enxofre no silício, no silício semicondutor, para diferentes íons. E como vocês veem, aqui quando a gente usa essa escala logaritmo, a gente consegue comparar muito melhor o alcance deles. Então é interessante notar que, por exemplo, o alcance de hidrogênio é muito menor do que do deutério ou de partículas alfa no silício, já que, como eu falei, isso é uma escala logarítmica. Uma pequena diferença que a gente vê aqui, na verdade, na escala logarítmica, ela é grande. Então, vamos ver um passo a passo de como fazer isso. Então, aqui, primeiramente, a gente tem o DDX por energia para água, nitrogênio e aço. Então, vocês podem ver que quando a gente põe tudo na mesma escala, fica tudo amassado, como a gente diz, e não dá para diferenciar um elemento do outro. Então, se a gente muda a escala em x ali para uma escala logarítmica, dá esse problema que a gente vê aqui, né? Que a gente viu anteriormente. Então, fica muito mais claro se ver dessa forma do que de outro jeito. Aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente muda as arestas aqui, a legenda, em notação científica, fica muito mais claro, né? Que o DDX
No aço tem um máximo aqui em 10 na 2, depois nitrogênio, depois em... Perdão. Depois em aço, depois em nitrogênio. Então, se a gente mudar isso para escala logarítmica nos dois eixos, a gente pode ver claramente que o d de x é muito maior no aço, depois na água e depois no nitrogênio. Outro erro comum é nesse caso aqui, quando se usa cabos coaxiais, é colocar o comprimento do cabo, função do tempo de atraso, e fazer uma regressão linear, mas essa tabela aqui é desnecessária. Então, é importante tomar conta disso. Outro erro comum são dos dígitos significativos, por exemplo, daquela experiência que eu mostrei, colocar aqui, por exemplo, que é 2,42472, ou seja, 5 dígitos significativos para um experimento desse não faz sentido. Né? Os dígitos significativos são correspondentes a forma como a gente usa a resolução do experimento. Então, normalmente se usa 2 depois da vírgula, assim, né? E não 5, como está mostrado aqui, porque não tem essa resolução toda para botar 5 dígitos depois da vírgula. Então, como é que a gente determina isso? Né? O intervalo de confiança, por exemplo, a precisão de uma régua é 1 milímetro, a incerteza do intervalo de confiança é a metade disso. Então, vai ser meio milímetro, né? O limite de detecção é o menor valor que pode ser medido com o instrumento, que nesse caso é 1 milímetro, no caso da régua. E outra coisa é o que a gente chama de limite de sensibilidade, que é o menor valor que pode ser medido com o instrumento, porém sem precisão. Então, vai ser mais ou menos meio milímetro também. Então, aqui está outro exemplo que está ok a reta, está com os dígitos corretos e tal, as unidades corretas, mas aí colocaram aqui que o valor obtido foi de 0,683% da velocidade de propagação da luz no vácuo de uma onda eletromagnética. E depois colocaram que a velocidade era 2/8. Ou seja, não fazia nenhum sentido uma coisa com a outra. Então tem que cuidar disso também.
Agora vamos passar para o programa de análise, que é o que vai ter que ser usado na, no relatório de vocês. Vou compartilhar aqui, só um momentinho. Então, esse é o programa chamado SRIN, que é o Stop and Range of Ions in Matter. Foi desenvolvido pelo pelo James Ziegler, da IBM. Então, vocês vão baixar o programa desse site aqui. Ele é gratuito. E ele pode fazer várias coisas. Ele pode gerar uma tabela de stop e range, ou seja, de poder de freamento e alcance da matéria num determinado material, ou ele pode fazer um cálculo mais geral, que é o que é chamado de trim. Então, isso é chamado de teoria ZBL, porque foi desenvolvido pelo Ziegler, pelo Bismarck e o Littermark. Não sei porque que não está escrito aqui. Mas é a teoria mais usada para esse tipo de cálculo. Então, se a gente quer determinar, por exemplo, o poder de freamento e o alcance dos materiais, a gente vai vir aqui, colocar qual que é o íon incidente. Então, aqui nesse caso está hidrogênio. Perdão. Uma energia entre 10 a 1000 keV, como está mostrado aqui. Depois a gente vai para o alvo. Aí a gente pode tanto adicionar o elemento, como olhar no dicionário de elementos. A gente pode mudar a energia, obviamente. Então, nesse caso aqui, eu botei 3 elementos, né? Tu pode ficar adicionando elementos aqui a partir disso. E nesse caso aqui, eu botei molibdênio, enxofre e tungstênio. A gente pode mudar a unidade aqui de qual vai ser a unidade de swapping power. Então, eu botei hidrogênio, molibdênio, enxofre, tungstênio, uma estequiometria de 1 para 1. Então, quer dizer que tem 33% de cada elemento.
ele vai dar essa tabela aqui dizendo que a densidade é uma densidade aproximada. Daí a gente dá um continue aqui, porque não tem como saber a densidade de forma apurada. E aí ele vai gerar uma tabela desse tipo aqui. O que essa tabela está nos dizendo? É para cada energia, ele vai ter um alcance, um stop power, perdão, e um alcance aproximado. Então, aqui embaixo mostra se a gente quer mudar a unidade, o fator de multiplicação é esse. Então, se eu quero EV por angstrom, que é o mais utilizado, se eu quero keV por micron ou MEV por milímetro, então eu tenho que multiplicar o que está ali por isso. Como eu coloquei lá inicialmente keV por micrograma por centímetro quadrado, então o fator de multiplicação é 1, mas isso pode ser modificado utilizando esses fatores que estão utilizados aqui. Então, ele vai fornecer uma tabela também desse tipo, molibdênio, enxofre e tungstênio, com essas percentagens. E aí,